Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou trazer uma indicação de livro, um livro que eu li ano passado, se eu não me engano, e que tem tudo a ver com este mês que é comemorado a Reforma Protestante no dia 31 de outubro. E eu vou trazer essa indicação para católicos que queiram se aprofundar na sua fé, conhecer mais a sua fé e principalmente saber dar a resposta, a razão da sua fé a quem perguntar. Muitos católicos são questionados pelos protestantes e às vezes eles saem como se estivessem errados, como se fossem o errado da história, porque não sabem responder, não sabem dar resposta aos questionamentos dos protestantes. Isso é muito comum. Aqui vai uma dica de leitura para você, católico. É um livro de apologética, foi escrito pelo padre Júlio Maria de Lombardi, Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes. Foi publicada pela editora Cavalgari. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você comprar pelo link e ajudar o canal. E também é um bom livro para você que é protestante, mas que deseja conhecer mais a história do protestantismo pela versão católica, pelo que a igreja tem a dizer de si mesma e não o que você recebeu de terceiros, de fontes secundárias que dizem sobre a igreja. Então, aqui o padre Júlio, ele vai fazer, claro, ele vai defender e vai explicar os dogmas da Santa Igreja, começando definindo o que é um protestante, por que os protestantes protestam, contra o que os protestantes protestam, como os protestantes protestam. E ele vai falar sobre a Sola Escritura, o livre exame, os protestos dos protestantes. E aí ele vai começar aqui de um modo bem intrigante e interessante. Padre Júlio, ele não perdoa, ele não tem travas na língua, ele fala mesmo, e aqui ele vai falar, a definir o que é um protestante. Então ele vai falar que a definição por si só ela não é fácil, pela sua divisão e sua adaptação a todos os erros. É uma heresia que muda de forma e de fundo conforme a situação e os países onde se implanta. O sábio Webster definiu dizendo que um protestante é um cristão que protesta contra as doutrinas e práticas da Igreja Católica. Querendo definir a seita de Lutero, o grande dicionarista não encontrou uma definição doutrinal positiva, caracteriza-a por uma aversão comum. É o que salientou Padre Leonel Franca. Os descendentes de Lutero não são irmãos, são conjurados. A sua unidade é o acesso da unidade católica. É a unidade católica hostilizada. Então, gente, isso aqui pode parecer, a primeiro ponto, ofensivo para um protestante, porque não existe algo positivo no protestantismo, no sentido de que eles não afirmam nada. É a religião da negação. O sentido e a razão de ser deles é porque a Igreja Católica existe, é porque ela afirma. Quem faz as afirmações são a Igreja, desde os primeiros séculos, sobre afirmando o que é as Escrituras, definindo o cânon, as duas naturezas de Cristo, os dogmas da Santíssima Trindade e vários outros, É a Igreja que faz afirmações, ela define. E aqui que ele vai falar que a verdadeira religião ela tem que ter necessariamente uma coisa positiva, ela tem que ter dogma, ela tem que ter moral e culto determinados e positivos. E isso é algo que é distinto, da Igreja Católica. E ele fala que o protestantismo está muito abaixo de qualquer outra religião, porque ele não possui nada de positivo, é uma negação de tudo que afirma a Igreja Católica. Quando a Igreja Católica diz sim, o protestantismo diz não. Quando ela diz não, o protestante clama sim. De modo que o protestantismo é a negação da doutrina católica. O protestante, como bem diz o nome, porque é conhecido, é um homem que protesta. Mais adiante, ele vai falar sobre a Bíblia, que a Bíblia não é mais um livro divino para eles, cujo conteúdo é a expressão da palavra divina. É um ídolo, que ele consulta como os antigos açougueiros romanos consultavam o voo dos pássaros para conhecer a vontade divina. Ou os astrólogos consultavam os astros para conhecerem o destino. O nome mudou, a coisa ficou. Em vez de consultarem as aves, como os romanos, ou os astros, como os gregos, o protestante consulta a Bíblia, dando ele mesmo ao texto o sentido de que precisa e que mais se adapta ao seu capricho ou seu interesse. E aí ele vai falar aqui que os protestantes não têm dogma, tornando-se destarte, em vez de cristãos, verdadeiros judeus.
não tem moral fixa, estável, porque basta crer e fazer o que quiserem, como diz Lutero, o que exclui toda a moral. Não tem culto público, porque o culto é a expressão da crença, e sendo a crença individual, o culto igualmente deve ser individual. Eis o protestante isolado, separado de tudo, sem dogma, sem moral, sem culto, sem autoridade, sem regra de fé firme. Nada de positivo nele, tudo é negativo, é um protestante. Isto é, um revoltoso, um crítico, um censor, um zombeteiro, que procura destruir sem nada edificar. Que procura arrancar a fé católica para substituí-la pela revolta, pela negação, pelo nada. E aí ele fala, aqui ele faz, né, uma indagação, por que ele se mantém de pé? E aí ele vai falar que tem muitos interesses em jogo, ganância, né? Também tem revolta, são várias as questões aí, né? E principalmente, sobretudo, ignorância, né? Muitas pessoas, elas não investigam, elas vão até ali, no que eles foram informados, da boca de terceiro, não são nem fontes primárias, não são nenhuma investigação sincera da verdade, e elas param ali, né? Elas não ouvem o outro lado dos fatos, a outra versão, e nem a igreja por si mesma. E os poucas vezes que ouvem a igreja por si mesmo não tem boa vontade, distorce e muitas das vezes fala o que nem a igreja não diz. E aqui ele vai falar por que os protestantes protestam, né, no capítulo 2. E ele vai falar que no dia que eles deixarem de protestar, eles deixarão de ser protestantes, como o bêbado, que deixa de beber, como o brigador, que deixa as rixas e deixa de ser brigador, ou o ladrão, que, deixando de tirar o que é dos outros, deixa de ser ladrão. Então ele fala que a essência própria, né, do protestantismo está nisso, né? É a sua razão de ser, é porque existe a igreja, né? Sem a igreja não tem razão de ser deles. Na verdade, até o princípio deles, né, o principal, só da escritura, só é possível pela existência da igreja. Porque até isso não teria razão de ser sem a igreja. Porque para eles terem a Bíblia, precisou da igreja. Primeiro para selecionar em concílio com o Papa e os bispos, os livros que seriam canônicos, e depois preservar os monges que escreveram à mão por séculos, a igreja guardou, preservou, difundiu. Então, sem a igreja, o instrumento que eles mais usam não teria nem existido, né, sem a igreja. Eles não teriam esse livro, né? Então eles têm que reconhecer isso. E Lutero, aqui mais adiante, ele conquistou esse direito de protestar. E os seus discípulos, herdeiros e tudo mais, também têm esse direito e usam, né? Eles continuam protestando até hoje, o que, consequentemente, resultou nessas várias divisões. O pior, né? Enfraqueceu a cristandade, enfraqueceu o cristianismo como religião, né? O que descredibiliza o cristianismo são essas várias religiões e denominações que se contradizem, e as pessoas deixam, assim, não dão crédito, né? Porque, querendo ou não também, a partir dessas divisões entrou o relativismo moral. O relativismo reina muito no protestantismo por fato de eles não terem essas doutrinas fixas e moral fixas como existe na igreja, dogmas muito bem definidos, uma doutrina muito robusta e bem definida de 2000 anos, enfim. Então ele vai falar que por conta disso ele vai se dividindo cada vez mais em milhares de denominações e até mesmo se combatendo entre elas mutuamente. Elas não têm nenhum ponto doutrinal em comum. O único laço que liga todos eles é o ódio à Igreja Católica, o protesto contra tudo aquilo que a Igreja ensina, de modo que toda a religião protestante consiste em fazer objeções contra a Igreja. E é só isso, objeções. Ele fala que para eles darem uma capa de que o que eles fazem, né, tem uma aparência de algo bom, justo e tal, né, que existe uma razão, ele usa a Bíblia. Eles pouco se importam com que a própria Bíblia refute as objeções, né, o próprio protestantismo. Eles não enxergam, eles não veem isso, né, porque ele diz aqui que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Ele fala que um protestante, muitas vezes ele é muito orgulhoso, ele é revoltoso, muito pelo fanatismo, e ele se envolve, né, na Bíblia, e ele fala aqui que ele só conserva a capa, né, sendo ele mesmo o texto da Bíblia. Isso é a sua própria vontade pela livre interpretação. O que os protestantes protestam mais à frente aqui, muitas vezes questionam, mas não estudam muito história, né, eles são muito desconhecedores da sua própria história, a maioria desconhece os seus fundadores, como que surgiu o próprio protestantismo. Eles acreditam muito que realmente a motivação única de Lutero era que a igreja o clero estava depravado. Quando na verdade ele mesmo disse que não era isso, porque
mais à frente, né, ele falou que os próprios reformadores, os próprios protestantes estavam agindo pior do que os católicos romanos, ele falava em suas cartas. E, na verdade, só difundiu o protestantismo, ele só vingou. Várias heresias ao longo da história da igreja surgiram, mas o protestantismo só vingou porque culminou em várias questões ali políticas e econômicas, né? Os príncipes também queriam sua independência do papado e também econômicas. Então, vários conflitos e também várias mortes, né? Aconteceram a Inquisição protestante, né? Como dizem os historiadores, onde mataram muitos católicos, saquearam muitas igrejas, mosteiros, destruíram, devastaram. Quem não fosse e não se tornasse protestante estava condenado, podia ser morto, como muitos foram. Aliás, até entre eles matavam, né? Os que discordavam dos anabatistas, eles mandavam matar. Enfim, é uma história tenebrosa que a maioria desconhece e os poucos que conhecem ignoram esses fatos e dizem que isso não importa, o que importa é o legado. Mas o que nós vemos de legado são divisões, são discordâncias e essas tragédias, né? Que são, assim, tenebrosas, porque pelos frutos você conhece a árvore. E se os fundadores desse movimento já começam com essas tragédias, né? Que fruto que se pode tirar disso? O que eu não quero dizer que não existam pessoas, assim, sérias, de boa fé. Sim, claro que existem. Mas elas, na maioria das vezes, nem conhecem essas coisas, não sabem, Elas vivem realmente aquilo que elas creem certo de todo o coração e elas vivem e procuram viver sinceramente aquilo. Mas eu estou mais focando aqui no movimento em si, enfim, não nas pessoas, tão pouco generalizando. Ele vai falar aqui que a primeira coisa que uma religião deve fazer é provar a sua autenticidade, a autoridade e a sua legitimidade do seu ensino e dos seus dogmas. E ele fala que os protestantes não fazem isso. E por quê? Ele fala porque eles não têm dogmas. A negação ou o protesto não se sustenta por si mesmo. Eles só podem existir onde há uma coisa positiva, que se possa negar, onde há uma verdade contra a qual possam protestar. O protestantismo é um verdadeiro parasita religioso, que só pode viver nas costas do catolicismo, procurando chupar-lhe a fé, como os parasitas, os animais ou os vegetais que vivem do sangue do outro, do suco do outro. E se o catolicismo pudesse um dia morrer, o que é impossível, né? Na mesma hora também o protestantismo não tinha razão de ser, porque ele fala assim que ele é como se fosse uma pulga que suga a igreja, assim, que protesta, né? Que tá ali só pra cutucar, pra, tipo, você tá condenar e negar. E aí se a igreja, por exemplo, morre, não tem a razão de ser dele. No quinto, ele vai falar que a própria Bíblia, ela não tem nada, não se encontra na Bíblia, que só a Bíblia é a regra de fé. Então, até o versículo que eles mais usam, toda a Bíblia é inspirada por Deus e tudo mais, isso daí não prova nada. Várias religiões, todas as religiões falam que seus livros são inspirados. Até os escritos da Ellen White, ela dizia que eram inspirados. Então, a Bíblia dizer isso de si mesma não prova que ela é inspirada. Porque as outras religiões também dizem isso. E mais, é se referindo ao Antigo Testamento. Porque o Novo nem estava pronto, nem estava escrito, estavam ainda vivendo todo o início da igreja e muitos não tinham escrito ainda nada. E nem os livros estavam definidos para falar que aqueles ali eram inspirados, né? Foi definido ali no 4º século quase, né? No final do 3º século, em concílio. Então, quando fala isso, é se referindo ao Velho Testamento. E depois ele vai falar que se para chegar ao céu basta a Bíblia, por que tais pastores vão meter o bedelho nas frases que cada um deve decifrar? Porque as casas de culto, desde que há uma Bíblia em casa. Se eu fosse protestante, não quereria casa de culto, nem suportaria pastores. Munido da minha Bíblia, fechava-me no quarto e por-me-ia a ler os passos que mais me agradassem. Isso sim seria seguir os conselhos do papai Lutero, que disse: todo cristão é para si mesmo a igreja nas coisas relativas à fé. Por isso que o fenômeno do desigrejamento é muito típico do protestante, né? Porque realmente você pode fazer seu culto doméstico ali, você faz a sua ceia, até mesmo com a sua família, e os irmãos, né? Ali, onde 3 ou 2 estão ali seus irmãos, ali a sua igreja, a sua própria casa, e você vive aqui, né? Você não precisa nem ir na igreja. Os pastores, eles insistem em pregar, né, em catequizar contra a vontade expressa do próprio fundador, né, do próprio Lutero. Aí ele falou assim, o que compete a eles é apenas distribuir Bíblias. E devem ser Bíblias sem a mínima explicação, nem verbal, nem escrita, senão
perturbais a inspiração pessoal divina. De duas uma, ou a Bíblia é suficiente ou não é. Se o é, então abaixo os pastores, com seus comentários e explicações. Se não é, então cai o grande princípio protestante da interpretação individual. Porque no fundo não existe isso, né, gente? Não existe. Eles falam que livro-exame é diferente de livro-interpretação, mas na prática não é assim que funciona, né? Cada um realmente acaba fazendo um livro-exame, cada denominação, e segue uma tradição também. Porque se você não seguir a tradição da igreja que você tá, você rompe com aquela e funda a sua própria, né? Então, no fundo, quando os pastores eles pregam, eles dão uma interpretação ao texto. Eles não fazem só a leitura do texto e vão embora para casa. Não, eles acabam dando toda uma contextualização, dando uma explicação, fazendo ali uma exegese, enfim. No final das contas, digamos, tem também um magistério, da qual eles negam, mas tem. Né? Não adianta negar porque tem. Ou eles colocam os reformadores, né? No lugar do papado, do magistério da igreja, eles colocam os reformadores. Lutero falava assim, Calvino nas Institutas falava isso, então isso aí não é um magistério? Isso aí não é só a Bíblia, não. Então ele vai falar que é uma contradição, que essa coisa de que o Espírito Santo inspira cada um. Como é que o protestantismo está dividido em centenas, até milhares, e professam doutrinas contrárias e fazem-se guerra mutuamente? O Espírito Santo está em contradição consigo mesmo? Ou o Espírito Santo é ignorante? Ou os pastores protestantes o são? Ou Deus mente? Ou os pastores mentem? Resolvam para os protestantes. Ele fala que Deus não pode estar em contradição. Isso daí por si só é uma prova de que o movimento em si não pode ser algo que foi inspirado por Deus, né? Quando você realmente estuda o movimento, você vê que tem tudo a ver com política, economia e diversos interesses, e muito longe essa questão espiritual. E aí depois, gente, ele vai explicar e mostrar, provar na Bíblia todas as doutrinas e dogmas da Igreja Católica pela Bíblia, sobre diversos assuntos, né, intercessão dos santos, sobre a veneração da Virgem Maria e dos santos, sobre Eucaristia, enfim, papado, tudo provado na Bíblia, na tradição, nos primeiros séculos da Igreja, né, da Igreja primitiva, da qual eles falam muito, como se fosse uma coisa paralela, desassociada da Igreja Católica, como se não fosse a Igreja Católica, como se fosse outra igreja, quando na verdade você vai investigando, você vê que sempre foi a mesma, né? A Didaquê está aí para mostrar, e vários escritos dos santos padres da Igreja, os padres apostólicos. Enfim, é um baita livro, como eu já disse, para este mês vem assim, como uma luva para você estudar e também ensinar a quem tiver interesse o que a igreja diz, o que ela ensina, mostrar onde eles erram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, o que você acha, se você já leu ou não. Compartilha, se inscreva, não se esquece de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Eu vou trazer outros livros aqui também, falando, né, o que eu aprendi, o que você pode esperar dos livros. E Padre Júlio é um dos grandes apologetas aí do catolicismo brasileiro. Ele tem outro que é Lutero, o Diabo e o Protestantismo, eu ainda não li. Assim que eu ler também eu trago aqui para o canal. Eu fico por aqui hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se ofendam, protestantes, eu estou aqui para que vocês também conheçam a verdade, busquem a verdade, que é o que importa. É isso que importa. Inclusive eu estou lendo um livro aqui do Olavo de Carvalho, Inteligência e Verdade, que é esse daqui, do qual ele dá as ferramentas para que você busque a verdade. E não só nessa questão da religião, mas para tudo na vida, né? Então, é isso que deve nos mover. Isso é o que sempre me moveu. Se eu tivesse encontrado esse livro bem antes, ia facilitar o caminho, né? Não só para esse assunto, mas para diversos outros. O que importa é a gente buscar a verdade, o sumo bem, que é o próprio Deus. Então, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo.